Olá, abençoados, graça e paz, uma linda e já abençoada noite a cada um de vocês. Hoje, quinta-feira. O mês de fevereiro está terminando, acaba no sábado, dia 28. Domingo já é 1º de março. E estamos avançando, Reinando em vida, descansando no Senhor, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Que bom ter conhecido a revelação da graça de Deus e nos tornar livre. Hoje vivemos essa liberdade no Espírito de Deus. Queridos, eu quero agradecer aos que estão migrando também para o meu outro canal. Ainda está um número de inscrição ainda muito tímido, 142 inscrições. E eu conto com você que é desse canal principal aqui, onde eu já tenho 6.180. Eu lá gravo todas as manhãs. Ontem eu não gravei em função de uma gripe. Eu ainda não estou bem, muito forte, que me pegou, dor na garganta, estou fazendo nebulização, mas hoje eu gravei. Às vezes eu jogo até nesse canal, para tentar incentivá-los a migrar para lá também. Vocês se inscreverem no outro canal. É uma palavra de reflexão que eu trago todas as manhãs, num menor espaço de tempo. Então, para começar os nossos dias, já refletindo sobre a graça. Aqui em Mateus capítulo 5, eu vou ler a última parte, depois vocês leem, versículo 22, ele diz assim: mas quero dizer, todo estará sujeito ao fogo do inferno. É essa parte final que me interessa, mas depois vocês leem todo o texto, O tema de hoje é o inferno dito por Jesus e o inferno dito pela religião. O inferno dito por Jesus foi um, e o inferno dito pela religião é outro, completamente diferente. Então, que inferno é esse descrito por Jesus? E que inferno é esse dito pela religião e pelos religiosos, principalmente os evangélicos? Então, para a religião, inferno é um lugar destinado ao castigo eterno da alma dos pecadores que fazem oposição ao céu. Como é essa oposição ao céu feito pelos pecadores? Porque, segundo eles, todos pecaram, universalmente falando, e eles precisam de arrependimento, e os ritos são estes: aceitar Jesus como Salvador, batismo em águas, arrolar o seu nome em uma instituição evangélica, e daí participar todos os meses da, aspas, tal Santa Ceia do Senhor. Então esse inferno, dito pela religião, que para onde irão todos os que se opõem ao céu, é um lugar de lago de fogo que arde com enxofre. Segundo eles, é o lugar da ira de Deus, onde Deus irá lançar a todos aqueles que rejeitarem Jesus como Salvador. Mas o significado, na verdade, dessa palavra no original tem outro sentido. E não esse sentido interpretado pelo sistema religioso doutrinal. Essa palavra significa sepultura. Jó 8:9
o lugar para onde todos nós iremos. Não há como escapar do inferno. É o destino de todos nós. É lugar dos mortos. É a parte mais baixa da terra. Lugar para onde todos nós iremos. E não haverá, como eles ensinam, nenhuma ressurreição. Não haverá nenhuma transformação e nem nenhum arrebatamento, como ensina a religião. Quando uma pessoa evangélica morre, eles dizem: o nosso irmão está dormindo, ele partiu para a eternidade e estará aguardando a sua ressurreição. Em Hebreus capítulo 8, versículo 14, diz que o Espírito participa de carne e sangue e volta para Deus num corpo glorioso, igual ao dele. Em Eclesiastes 12:7 diz que o Espírito veio de Deus e ele volta para Deus. Então vamos ao tema. Esse inferno falado por Jesus Nazareno era Geena. A religião passa a imagem desse suposto inferno como lago de fogo e tormento eterno, de um lugar muito tenebroso, e tiram proveito disso como um grande negócio que gera renda para eles e aprisiona os filhos de Deus cada vez mais dentro dessas sinagogas. Então, quando Jesus se referia ao inferno, ele falava do Geena. Era um crematório que existia em Jerusalém, na parte mais baixa, no Vale de Enom. Mas o significado verdadeiramente dessa palavra significa lugar dos mortos. Então o Geena, ele ficava localizado em uma parte mais baixa de Jerusalém. Daí Jesus se refere como profundezas do inferno, porque estava localizado nessa parte mais baixa de Jerusalém. Era um crematório. Lá o fogo não se apagava. O enxofre não permitia que se apagasse. Era um lugar onde era jogado lixo, restos mortais, pessoas vivas nesse crematório. Esse lugar já não existe mais. Segundo os historiadores, se tornou apenas hoje um ponto turístico de Jerusalém. Querido, se inferno existisse como ensina a religião e os religiosos, o apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele se referia a esse tal inferno dito pela religião. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi levado ao paraíso, como está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Se realmente esse inferno tão temido pelos religiosos existisse, Paulo teria falado muito sobre ele. Lugar de tormento eterno. Mas inferno sempre foi Geena, quando Jesus se referia a este lugar, Vale de Enom, lá no Antigo Testamento. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 8, fala disso. No capítulo 18, versículo 16, fala acerca do Vale de Enom. Em Jeremias, capítulo 19, versículo 2 e 6, fala de Geena, desse lugar na parte mais baixa de Jerusalém.
O que vai, na verdade, para o inferno, que significa sepultura, é o corpo e a alma, como está descrito em Jó capítulo 8, versículo 9. E diz lá o texto bíblico que todos quanto para lá irão, deixarão de existir, desaparecerão. As muitas vezes que o nome inferno aparece nos livros históricos, refere-se tão somente ao Geena. Então esse inferno que o sistema religioso doutrinal anda ensinando por aí, ao longo de anos e anos, não é o mesmo inferno dito pelo Jesus Nazareno, pelo Cristo Nazareno. Esta é a mais pura verdade. Mas eles não querem aceitar esta verdade. Eu até entendo porque os olhos estão fechados, porque estão mortos espiritualmente falando, porque o véu está posto sobre o rosto. Vale, usado como crematório, lugar usado como um lixão, como eu já disse, onde se lançava cadáveres, restos de imundícies. E por que o enxofre? O enxofre era para manter aquele lugar ali aceso. Então esse era o inferno dito por Jesus. Esse era o lugar no qual o Cristo Nazareno se referia. E não este inferno, como lago de fogo e tormento eterno, dito pela religião. Quando eles leem lá em Apocalipse, eles chegam ao ponto de dizer: haverá choro e ranger de dente, que as pessoas serão queimadas noite e dia, e o fogo desse inferno nunca se apagará. É um Deus justiceiro. O Deus da religião é um Deus justiceiro. É um Deus vingativo. É um Deus que ora ama e ora não ama os seus filhos. Porque nós todos somos filhos de Deus. Porque nós somos espírito revestido de carne e sangue. E Deus é Pai dos espíritos. E como espírito que somos, somos todos irmãos. E Ele é o nosso Pai. Mas a religião insiste em afirmar, insiste em dizer que os que rejeitarem Jesus como Salvador sofrerão o duro castigo desse inferno como lago de fogo e tormento eterno. Amados, o Cristo Nazareno veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. E quem eram os perdidos? Os judeus, porque todos eram pecadores, transgressores da lei. Os gentios, não. Tinha nada a ver com a comunidade de Israel. Já nascemos perfeitos nele. Novas criaturas. Pela graça, pela fé, que é um dom de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3. O que ele diz? Que somos eleitos predestinados. Irrepreensível no Senhor. O que é irrepreensível no Senhor? O nosso espírito, que nunca esteve em estado de salvação e nem em estado de condenação. E quando esse entendimento vem e descobrimos que somos espirituais, não vivemos mais nas práticas das obras da carne, porque somos espirituais. E é quem vive na prática das obras da carne são aqueles que não são espirituais, porque ainda não receberam o entendimento. Como filhos de Deus que são, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: desperta tu que dorme,
levanta-te dentre os mortos, para que ele possa te esclarecer. Estávamos mortos espiritualmente falando, até que o entendimento veio, a nossa mente se abriu, e hoje a gente tem o entendimento e cresce cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Então esse inferno, esse lugar que Jesus se referia como símbolo de destruição eterna, não passava de uma metáfora, de uma figura de linguagem usada por ele, porque era um lugar que os judeus conheciam. Todos ali conheciam a Geena, o vale de Inom. Então Jesus pega aquele lugar ali e usa de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para que alcance o entendimento de todos aqueles, a fim de que pudesse entender as suas mensagens, o que na verdade ele queria dizer. Então fica aí esta palavra para nossa reflexão, para avançarmos, para crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Então esse inferno dito por Jesus era um, e esse inferno dito e ensinado pela religião é outro. Fuja dessas sinagogas, deixa de dar ouvido a esses homens que se dizem ter uma autoridade espiritual sobre suas vidas. Eles mentem, eles te enganam, porque têm interesses. E vocês sabem quais são os seus interesses. É um grande negócio construir um templo, abrir uma porta e chamar de igreja, e chamar as pessoas lá para dentro. Gera receita, gera renda. Esses homens não sabem o que é passar por dificuldade, porque vivem às custas dos filhos de Deus. Forte abraço, beijo no coração. Se inscreva no meu mais novo canal. Graça e paz, graça neles.